Duas recentes tensões geopolíticas eclodiram recentemente através de duas ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão e a Ucrânia, e ambas as tensões eclodiram pelo mesmo motivo, a guerra que Putin vem travando nos últimos anos pela hegemonia no fornecimento de energia, o gás russo, para a Europa. Ao longo das últimas décadas, a Rússia construiu diversos gasodutos que levam o gás produzido na Rússia para a Europa. A dependência de alguns países dessa fonte energética, como por exemplo a Alemanha, chega a mais de 50%, e exatamente por isso, Putin usa o seu poder de barganha para tentar conter o avanço da OTAN, especialmente sobre a Ucrânia e a Turquia, que são pontos estratégicos, pois os dois gasodutos russos passam por esses países. Para os americanos, interessa enfraquecer o poder de barganha de Putin em relação à Europa, e por conta disso os americanos adotaram duas estratégias. A primeira delas é aumentar o fornecimento de gás para a Europa através de navios-tanque, o que não apenas é bom para o comércio americano, como também enfraquece a hegemonia energética russa sobre a Europa. Já a segunda estratégia é estimular a aproximação da Ucrânia com a União Europeia, pois através do território ucraniano passam importantes linhas de gasoduto russo em direção à Europa. A empresa russa que extrai o gás natural russo, a Gazprom, é a maior empresa da Rússia, com faturamento anual na casa dos 80 bilhões de euros. Portanto, o comércio de gás natural não apenas é fundamental para os russos do ponto de vista geopolítico, como também do ponto de vista econômico. Exatamente por isso, os problemas com a Ucrânia que se arrastam desde os anos 90, por conta de vários motivos, são ameaças significativas para o comércio russo. Os ucranianos queriam continuar pagando um valor abaixo do mercado para os russos, assim como acreditavam que tinham direito de receber uma parte do fornecimento que ia para a Europa, além, obviamente, de maiores receitas pelo translado do gás natural pelos gasodutos em seu território. Há um sistema inteiro de 4 grandes gasodutos passando exatamente pela Ucrânia, na direção da Europa. E é aqui que começamos a entender as ameaças de Putin quanto a uma invasão na Ucrânia. A Rússia comercializa em torno de 250 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano com a Europa, sendo que 116 bilhões, ou seja, 50%, passam exatamente pelo sistema de gasodutos do território ucraniano, enquanto outros 47 bilhões de metros cúbicos passam por 3 gasodutos que estão em território turco, mas que estão interligados ao sistema ucraniano. Ou seja, quase 70% do fornecimento do gás russo para a Europa depende do translado que passa pela Ucrânia. Para tentar diminuir a importância da Ucrânia nesse comércio, os russos, em parceria com a Europa, construíram 2 gasodutos, um com capacidade de 55 bilhões de metros cúbicos por ano, conhecido como Nord Stream, e um segundo que ficou pronto ao final de 2021 e precisa de regulamentação europeia para entrar em operação, conhecido como Nord Stream 2. Com capacidade para também mais 55 bilhões de metros cúbicos por ano, o que na prática permitiria aos russos desativar quase todo o fornecimento pelos 4 gasodutos em território ucraniano, que são responsáveis por 116 bilhões de metros cúbicos, quase os 110 bilhões que o Nord Stream 1 e 2 podem produzir. É aqui que começa a queda de braço entre russos e americanos, pois os americanos utilizam seu poder de influência política, econômica e militar através da aliança que possuem com a OTAN e a União Europeia. A ameaça dos americanos é que se a Rússia invadir a Ucrânia para tentar tomar o controle de 2 cidades por onde passam os gasodutos, então a Europa não vai aprovar a operação do novo gasoduto Nord Stream 2. E mais além, vai socorrer os ucranianos, acelerando definitivamente a entrada da Ucrânia na OTAN. Já Putin, por sua vez, ameaça uma invasão caso a OTAN aceite ou procure atrair a entrada de países vizinhos aos russos, especialmente a Ucrânia e a Turquia. Pois, obviamente, se a Ucrânia se tornar membro da OTAN, a pressão que Putin poderia exercer militarmente falando sobre a Ucrânia seria bem menor, e dessa forma o poder de Putin sobre a Europa ficaria enfraquecido na questão energética. O grande problema para Putin é que mesmo com a aprovação do Nord Stream 2, o que deve acontecer, e mesmo ficando menos dependente dos gasodutos que passam pela Ucrânia, ainda assim Putin verá a pressão dos americanos aumentar para que a Europa comece a consumir mais gás vindo da Noruega, do norte da África e dos próprios navios-tanque americanos, o que em curto prazo seria ruim para as pretensões de Putin, que deseja aumentar o seu poder de influência energética sobre a Europa, especialmente na Alemanha. O objetivo dos americanos claramente é diminuir o avanço russo na Europa, tentando diminuir gradualmente a porcentagem do comércio russo de gás com o velho continente, que hoje está na casa dos 40%, sendo a Alemanha a maior consumidora europeia de gás russo. Dentro dessa batalha geopolítica entra o Cazaquistão, que junto com o Turcomenistão possui grandes reservas de gás natural.
Porém, o ponto vital do Cazaquistão para sua aliança militar com os russos é que eles fornecem a maioria do urânio utilizado pelos russos. A recente crise que eclodiu no Cazaquistão aconteceu porque o governo dobrou o preço do gás natural, que é a energia majoritariamente utilizada para automóveis e aquecimento das residências. E mesmo com o governo caindo e os preços voltando ao patamar anterior, ainda assim as revoltas eclodiram pelas ruas cazaques, o que foi muito bom para os russos, pois aumentou a dependência militar do novo governo do Cazaquistão em relação aos russos, permitindo agora que não apenas na Bielorrússia, como também no Cazaquistão, os governos dessas ex-repúblicas soviéticas estejam nas mãos de Putin, algo que não é novidade na estratégia geopolítica: criar um problema, oferecer a solução e gerar dependência, depois ainda dizer que foram os malvadões do Ocidente que tentaram fabricar uma revolução no Cazaquistão, como se não fosse o próprio ex-governo cazaque que dobrou o preço do gás, aparentemente sem motivo algum, um motivo que veio diretamente do Kremlin. Apesar de pouco comentado no atual cenário, a busca por Putin não é apenas proteger os interesses políticos e econômicos russos em relação ao comércio com a Europa, mas também proteger os interesses geográficos em relação às nações vizinhas, especialmente as ex-repúblicas soviéticas e nações ricas em recursos naturais ou importantes pelas rotas geográficas, como por exemplo o Irã e a Turquia. Pois no horizonte de Putin está também a busca por se defender do avanço chinês, que está avançando com a nova Rota da Seda, sobre várias ex-repúblicas russas e outras nações vizinhas importantes para os russos. Ainda que de forma velada, a Rússia vem nos últimos anos se colocando contra o avanço chinês, como por exemplo na questão do conflito no Mar do Sul, o qual a Rússia ficou contra os chineses. Ainda que de forma velada, a Rússia sabe que inevitavelmente o avanço chinês político, militar e econômico em áreas que estão sob influência russa vai gerar turbulências em breve, e exatamente por isso Putin se antecipa, especialmente na busca por fortalecer laços com a Turquia, Síria e Alemanha, assim como fortalecer a dependência de ex-repúblicas soviéticas, especialmente nas questões militares. Apesar da gradual aproximação militar nos últimos anos, China e Rússia são adversários históricos e que buscam o protagonismo na mesma região geográfica, o Oriente, lutando contra a mesma ameaça, os Estados Unidos. Ou seja, muito mais do que amigos ou parceiros, eles são na verdade aliados de ocasião e adeptos da máxima: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Máxima que serve para os russos, por enquanto a China não se equiparar ao poder bélico e econômico americano.